O que é a pegada ecológica e como é composta? Trata-se de uma metodologia de contabilidade ambiental que mede a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Expressado em hectares globais, admite checar padrões de consumo e averiguar se estão dentro da competência ecológica do planeta. A pegada ecológica está diretamente relacionada ao desenvolvimento sustentável, ou seja, ao uso equitativo, com justiça social, dos recursos naturais. Os elementos que compõem a pegada ecológica, fazendo parte do quadro de recursos naturais explorados, encontram-se a água, a biodiversidade e, dentre as ações resultantes da atividade antrópica, encontram-se a emissão de gases de efeito estufa, o consumo de energia, a poluição atmosférica e a posição e a destinação do lixo. O que realmente ela avalia? Avalia a quantidade de resíduos que produzimos e a capacidade do planeta em absorvê-los. Essa relação entre o uso de recursos naturais e produção de lixo, com a velocidade de reposição do mundo, é conhecida como biocapacidade, um conceito para lá de importante, já que mede o quanto a nossa moradia coletiva consegue aguentar as atividades humanas sem perder seu espaço natural. Ela avalia sobre a disponibilidade de grãos, energia, peixes, carnes, madeiras, energia renovável e etc. E avalia o atual consumo sobre a disponibilidade planetária de forma sustentável e permite comparar os padrões de consumo das áreas e avaliar se eles são suportados pela capacidade ecológica atual do planeta. O que é biocapacidade? Biocapacidade representa a capacidade dos ecossistemas em produzir materiais biológicos úteis e absorver os resíduos gerados direta ou indiretamente pelo ser humano, utilizando as atuais metodologias de gestão e tecnologias de extração. Os materiais biológicos úteis são definidos como aquele que a economia humana realmente exigiu em um determinado ano. A biocapacidade abrange terras cultiváveis para a produção de alimentos, fibras, biocombustíveis, pastagem para a produção de origem animal, como carne, leite, couro e lã, áreas de pesca costeiras e continentais, florestas que tanto fornecem madeira como podem absorver CO2, áreas urbanizadas que ocupam solos agrícolas, hidroeletricidade que ocupam áreas com seus reservatórios. Pegada ecológica versus biocapacidade. A pegada ecológica serve para avaliar o impacto que o ser humano exerce sobre a biosfera e a biocapacidade avalia um montante de terra e água, biologicamente produtivo, para prover bens e serviços do ecossistema. A demanda humana por consumo sendo equivalente à capacidade regenerativa da natureza. A população mundial era de 6,74 bilhões de habitantes em 2008, com a pegada ecológica de 2,7 hectares globais per capita, o que significa uma utilização de 18 bilhões de hectares globais. Como o mundo tinha apenas 12 bilhões de hectares globais de terras e águas bioprodutivas, isso significa que a pegada ecológica da população mundial estava gastando 50% além da biocapacidade do planeta. Ou dito de outra forma, a humanidade estava gastando em um ano o que a capacidade regenerativa da natureza só reponha em um ano e meio. Essa é a equação a ser equilibrada. O quanto o ser humano degrada em comparação com a capacidade do planeta de absorver esse impacto, sem comprometer as gerações futuras. O grande desafio do mundo nos anos vindouros será minimizar os impactos do consumo do alto padrão de vida dos habitantes dos países desenvolvidos e minimizar os impactos do alto crescimento populacional nos países mais pobres. A responsabilidade de cada um. Cada um de nós tem responsabilidade com o impacto que diariamente deixamos no planeta. Chega de culpar só corporações ou os governos. Nós somos também responsáveis. O grande problema é que o homem ou não aceita sua responsabilidade ou não foi educado para tal. Como curiosidade, você sabia que o impacto somente em fraldas de um bebê americano equivale à mesma pegada em alimentação de 10 crianças na África subsaariana? Evite alto consumo diário de proteínas de carne animal, de produtos industrializados e de fast food. Assim, além de uma dieta mais saudável, você irá evitar a produção de muitas embalagens que logo viram lixo. Todos os nossos hábitos de moradia, alimentação, consumo, locomoção têm relação direta com a utilização de recursos naturais, assim como nossas opções de lazer.
O excesso de hábitos consumistas é um dos fatores que mais contribui para o esgotamento das reservas naturais do planeta. Evite substituir os aparelhos de alta tecnologia sem necessidade e reduza o consumo de descartáveis. Procure identificar vazamentos em sua casa ou em seu bairro. Evite o uso de mangueira para limpar calçadas e lavar o carro. Junte roupas para lavar e passar. O aquecimento global é causado em grande parte pelos gases de combustão de motores de automóveis. Por isso, um transporte sustentável tem que levar o máximo de carga gastando o mínimo de combustível. Dicas para reduzir a sua pegada ecológica. Nada de sacolas plásticas, leve sua sacola retornável de algodão. Dê preferência a aves e peixes no lugar das carnes vermelhas, principalmente gado. Compre somente o que vai comer. Nada de estocar comida em casa. Dê preferência a comidas não industrializadas. A carona solidária é sempre mais divertida. Bicicleta é melhor ainda. Trabalhe com seus eletrônicos de forma adequada, de modo que a vida seja útil. Assim, você não tem que trocar de equipamentos. Seu bolso e o planeta agradece. Dê preferência a marcas regionais. Assim, a logística é menor e o transporte emite menos CO2. Como calcular a pegada ecológica? Bom, o cálculo da pegada ecológica é bastante simples. Basta avaliar por meio de uma pontuação qual o impacto que sua alimentação, moradia, bens, serviços, transporte, dentre outros, tem sobre o planeta. O governo criou um site excepcionalmente para efetuar esse cálculo.